A paz do Senhor, Centelhas, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente gravando mais um podcast. Meu nome é Kênia, sou líder do Centelha. É um prazer receber vocês aqui. Deus tem uma palavra de Deus para vocês. Hoje eu quero apresentar as nossas integrantes que fazem parte desse projeto tão lindo que o Senhor nos deu. Olá pessoal, meu nome é Eglis, faço parte da equipe do Centelha Move, um grupo muito lindo de 4 mulheres abençoadas. E quero convidar vocês para estar sempre de olho nesse grupo, nos Instagram, em todas as plataformas, porque tem coisa nova para vocês aí. A paz do Senhor Jesus, Centelhas, eu sou a Lu, faço parte do Centelha Move, juntamente com as meninas. Estamos aqui nesse momento mais que especial. Você é bem-vindo nesse lugar e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Paz do Senhor, Centelhas, eu sou a Tatiane e eu faço parte do grupo Centelha Move. Estou aqui para cumprir um propósito que o Senhor nos chamou. Fui convidada pela nossa querida Kênia e hoje faço parte desse grupo de 4 mulheres totalmente diferentes que vão levar a palavra de Deus para os 4 cantos dessas nações. Hoje nós temos um convidado super, mega especial, Pastor Alex. Seja bem-vindo ao Centelha Move. Que bênção estar aqui com vocês nesse projeto tão abençoado. Eu estou aqui cercado de mulheres e vocês me botaram na prova já. Com certeza, pastor, com certeza. Mas me sinto privilegiado de fazer parte desse projeto que Deus colocou no coração de vocês. E eu acredito que é um projeto que vai se expandir para alcançar muitas vidas, influenciando mulheres a se lançarem na obra de Deus, a se lançarem também nos projetos digitais. Quanto mais tiver mulheres falando do reino na internet, eu acredito que isso vai influenciar positivamente, a despertar outras mulheres a fazer algo no reino e que Deus continue abençoando esse projeto. E me sinto alegre de poder estar aqui com vocês hoje falando um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu não sei se o senhor entendeu a proposta, né? Centelha Move. Ou seja, como se fosse fogo em movimento. Uau! Então, nós temos aqui... A centelha nada mais é que uma faísca de fogo, né? Uhum. Que às vezes o vento leva para lá e para cá, cai em um determinado lugar e ali incendeia, pega fogo. E nós somos essas centelhas. Glória Nós a Deus. queremos ser essas fagulhas de fogo que aonde o Senhor colocar, nós venhamos incendiar os lugares. Que o Senhor ali nos use como instrumentos, vasos na sua mão. Nós queremos ser algo... fácil de ser algo fácil de ser movimentado. Ser movimentado na mão de Deus e que nós possamos incendiar corações, vidas, pessoas, lugares, mudar a cultura. É isso que nós queremos. Nós queremos ser instrumentos nas mãos de Deus. Vocês já são. Amém. Amém. Muitas pessoas têm testemunhado e têm sido impactadas. Tem coisas que a gente faz que a gente não consegue dimensionar o resultado, mas o Espírito Santo sabe quem foi alcançado, quem foi impactado, né? Eu digo que existe uma diferença muito grande entre fruto e resultado, né? Às vezes a gente fica muito ligado ao resultado, aos números, aos seguidores, mas o fruto é diferente. O fruto é quando você realmente se coloca naquilo que Deus chamou para fazer e você gera um impacto na vida da pessoa. E eu acredito que tem gente que já testemunhou, ou que ouviu um corte, ou que assistiu uma entrevista e que falou assim, olha, tem essas mulheres aí que estão se movimentando como tochas na mão de Deus, como uma centelha para incendiar, trazer um grande fogo, eu também preciso estar dentro desse movimento. Amém. Então eu creio que Deus tem direcionado vocês para isso e vocês já são. Amém. Vocês já estão fazendo isso. Amém. Amém. Pastor Alex é pai de um lindo menino, casado. Aí amanhã ele faz 10 anos de casado. 10 anos. E 10 anos. Queria que o senhor falasse sobre o pastor, pai e o esposo. Eu digo que existem 2 momentos na minha vida que foram marcantes. O momento que eu me casei e que ali eu me tornei, né, de forma profética, uma só carne com a minha esposa. E o momento que eu me tornei pai. E eu tenho até um testemunho para contar sobre uma experiência. Sim. Porque eu fiz o parto do meu filho, né? Olha, meu Deus! Então, o momento que eu me tornei pai foi um momento onde eu vi de forma evidente que eu e minha esposa nos tornamos uma só carne. Então, foram 2 momentos marcantes. Minha esposa chama-se Jennifer, meu filho chama-se Moses. E ele é resultado de uma palavra de Deus, porque eu e minha esposa estávamos tentando engravidar há 8 anos, né? A gente não conseguia. E aí, de repente, veio o Moses como uma resposta dessa oração. E é um movimento que Deus estava fazendo na minha vida. E ele é uma bênção, é a alegria da casa. E é a maior realização, assim, do meu ministério, né? Ter minha família na presença do Senhor. Minha esposa serve a Deus, nos bastidores, mas serve. E meu filho está aí
dando os primeiros passos dele no desenvolvimento da vida cristã. Glória a Glória a Deus. Pastor, o senhor concorda que uma hora a gente tem que fazer um podcast com essas mulheres, as edificadoras, a importância de uma esposa atrás de um pastor como o senhor, um pastor que às vezes está aqui, hoje em Goiânia, ali em São Paulo, às vezes o senhor está na África, em vários outros países, nações, e essa mulher fica ali. Essa mulher fica ali com o filho, essa mulher fica ali edificando essa casa e guardando a sua vida em oração. E me fala a importância de uma mulher edificadora atrás de um homem de Deus como o senhor. Isso é muito importante. Tem um livro do Dag Mills que ele escreve, né? A Bela, a Fera e o Pastor. E nesse livro ele traz uma reflexão sobre o texto, né? Que Salomão diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. E diferente do que muitas vezes a gente fala, ele está falando da mesma mulher. Porque uma mulher ela pode ser sábia, mas se ela não vigiar, ela pode ser tola. Então, da mesma maneira que ela pode edificar, ela pode destruir a edificação. Isso traz uma evidência de que a mulher ela tem um papel fundamental na edificação, na construção da família, do ministério que Deus confiou a alguém. Eu digo que a minha esposa ela não é uma parte do meu ministério, ela é o meu ministério. E isso tem trazido resultados muito importantes para mim, né, no sentido do suporte espiritual, de oração, da visão, que é muito importante, né, a esposa concordar com a visão que Deus te dá, né, quando Deus chamou Abraão, Deus falou, olha, estou te chamando, mas também estou chamando Sara para ser mãe de nações. Então não existe pai de nações se não existe uma mãe de nações. Então minha esposa ela faz parte disso, né, de todo o processo hoje que o meu ministério alcança, ela faz parte. Ela vive comigo meu ministério pastoral na igreja local onde eu estou, principalmente dando suporte administrativo, porque a gente sabe que a mulher ela tem esse senso administrativo. Eu sou um cara mais da ousadia, da doideira, e ela sempre tem esse lado mais administrativo. Ela também é uma pessoa prudente no sentido das decisões que eu preciso tomar. Então, tem coisas que eu estou ali na ansiedade de fazer, ela fala, não, pensa mais um pouco. E isso tem influenciado muito nas minhas decisões. E eu digo que ela é fundamental. Uma mulher sábia, ela edifica, ela constrói. Então, se você vê hoje a vida de um grande homem de Deus, um grande prédio, né, filosoficamente, pode ter certeza que isso foi as mãos de uma mulher cheia do Espírito Santo que levantou. Isso é para tudo. As mulheres, elas constroem seres humanos para a sociedade, que desde dentro de casa com o filho, ela que dá educação para o filho se tornar alguém relevante lá fora. Então isso é fundamental, é muito importante. Pastor, a gente sabe que você tem um filho, né? Você acabou de falar para nós aqui, um menino. E assim, eu vi nas redes sociais, pesquisando um pouco sobre sua vida, alguns vídeos de você, quando você tinha uns 10 anos, sim, 12 anos. Eu vi até que você virou a capa do jornal Globo, numa entrevista que você deu, né? Numa conferência. E assim, o que você pensa para o futuro do seu filho? O que você está planejando hoje, pastor, plantando hoje na vida dele? Porque quando que você percebeu que não era só um dom, mas era um chamado irrevogável do Senhor? E assim, eu penso que nós, como pais, a gente quer isso para os nossos filhos, né? Como que tem sido isso, pastor? Como você tem gerado isso dentro da sua casa? Eu acredito que os pais, eles dão destinos proféticos aos seus filhos, né? A minha responsabilidade hoje como pai é fazer com que o meu filho me veja como um homem de Deus. Amém. A gente, tanto eu quanto a mãe dele, ensina ele os caminhos a orar, ensina ele a ler a Bíblia, a palavra. Ele é muito apaixonado pela palavra de Deus. O que eu reproduzo com meu filho é exatamente aquilo que minha mãe me ensinou, né? Nós tivemos algumas ausências, né? Principalmente a ausência do meu pai. Então, minha mãe sofreu muito na mão do meu pai, então eu sofri também na mão do meu pai. Só que a minha mãe, ela deu esse suporte no sentido de ensinar o caminho. Ela não tinha muito, porque minha mãe mal sabe ler direito. Mas ela ensinou o caminho de Jesus, os caminhos do Evangelho, de forma talvez um pouco intensa para a época. Mas eu agradeço pelo que ela fez. Então, assim, eu vejo o meu filho hoje, você vê, ele chega no culto, ele não gosta de descer para a salinha, ele gosta de ficar assistindo o culto. E nunca foi uma imposição. Nem minha, nem da mãe dele. A primeira música que ele aprendeu a cantar foi as músicas da harpa. E não foi uma imposição. Claro, a gente influencia dentro do ambiente, mas ele se sente confortável para poder fazer isso.
Ele gosta da Bíblia. Ele não, quando ele vai para a igreja, ele minha Bíblia, ele quer estar com a Bíblia. E o que eu vejo, eu desde cedo sempre orei para que o meu filho me enxergasse como um homem de Deus e ele sentisse vontade de ir além daquilo que eu fui. E meu papel hoje é orar e dar o suporte para que ele caminhe para isso. Se ele fosse um pastor, se ele fosse um pregador, se ele fosse um empresário, se ele fosse um médico, mas que ele vai ser um médico, homem de Deus, um empresário, homem de Deus, o pastor, Amém. homem de Deus. Glória a Deus. Então a minha função é fazer com que o meu filho se torne um homem de Deus. E eu vou fazer isso sendo mais exemplo para ele, né, do que propriamente falando. É ele olhando para mim e me enxergando como espelho. E é nas coisas simples, não é só pregando. Porque pregar, às vezes, é 1 hora ali. Isso. Mas é na maneira como eu trato a mãe dele, na maneira como ele me vê tratando as outras pessoas, na maneira como ele me vê, né, me comportando no dia a dia. Isso vai influenciá-lo positivamente ou negativamente se eu me comportar mal. Amém. Amém. Estamos vivendo numa geração fragilizada. Eu tenho uma filha de 12 e uma de 8. Então, dependendo da forma que a gente fala, eles se sentem muito chateados, muito dodói. Assim, não é como não é como nós fomos criados, né? E a sua ainda é pequeno, né? Assim, ele tem 2 anos. Ele tem 2 anos. Imagina daqui 10, 15 anos, pastor. O que o senhor acha que vai ser? Eu me preocupo, de fato, com... A gente analisa o contexto dessa geração e, de fato, aquilo que você falou é uma verdade. Nós estamos vivendo numa geração um pouco mais fragilizada e tem um motivo para isso. O primeiro motivo que eu vejo é o motivo das expectativas. Se você pegar 20, 30 anos atrás, as expectativas eram menores, né? Para um jovem, você tinha que estudar, né? Sair bem na escola, depois procurar um trabalho e hoje existe uma expectativa muito maior de você ostentar, para você se provar socialmente, para as pessoas começarem a te validar. Então, essa busca por uma validação social tem aberto brechas para muitas coisas. O outro motivo é como a alma da juventude tem sido agredida às exposições. Os jovens hoje, a alma da juventude está sendo exposta a coisas, a situações que antigamente a gente não era exposto. Então, por exemplo, eu não via vídeos de gente sendo morta, né, de assassinato. Eu lembro que eu vi uma vez uma pessoa morta na rua e tinha um pano e minha mãe falou, não olha para isso. Sim. Então, naquele momento, a minha alma foi guardada de uma exposição, né, que eu não estava pronto para receber, que a minha mente não estava pronta para receber. Sim. Hoje, em virtude da internet, a alma da juventude está sendo exposta. A janela da alma é os olhos. Então, está sendo tudo muito explícito, tudo muito exposto, tudo muito aí. Então, isso faz com que a alma seja exposta para aquilo que não está pronto ainda, a alma não está madura ainda. Por esta razão, muitos jovens têm sofrido com ansiedade, doenças psicossomáticas, e isso tem fragilizado a alma. Então, qualquer assunto hoje, o jovem ele não se sente capaz, ele se sente fragilizado para poder tratar dessa situação. O caminho que eu vejo para isso, né, é trazer o jovem a um relacionamento com o Espírito Santo, né? Então, eu me preocupo porque meu filho talvez vai estar diante da geração mais fragilizada, Sim. né? Porque é uma frase muito conhecida, né? Homens fortes criam homens fracos. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Sim. Só que mesmo diante dessa preocupação que eu tenho, eu me vejo dentro de uma responsabilidade. E eu vejo que a responsabilidade com meu filho é eu direcioná-lo para o caminho do Senhor. Levá-lo para um relacionamento com Deus. Fazer com que ele entenda que nem toda correção é para destruição, mas para edificação. Porque quem ama, corrige. Sim. Quem ama não pode ser complacente. Sim. Então, se a gente olhar como a geração está se comportando hoje, isso se tornar uma regra para que a gente trate, eduque, a gente vai perder. Sim. Agora, se a gente olhar para a palavra de Deus e ter isso como um princípio, e diante de uma geração fragilizada, a gente assumir o risco de fazer o que precisa ser feito, eu acredito que isso vai mudar. Por quê?
Aí é algo que, de forma profética, eu entendo isso. Satanás, quando ele quer destruir uma geração, ele investe em gerações antes. Sim, É verdade. Se ele quiser destruir meu filho, ele vai investir em mim. Né? Se ele quiser me destruir, ele vai investir no meu pai. Só que Deus também é assim. Quando ele quer levantar uma geração, ele também investe em gerações antes. Então, se nós estamos aqui, nós fazemos parte de uma geração que está dentro de um contexto de uma outra, da mesma geração, talvez fragilizada, mas que tem luz, que tem mensagem, que tem evangelho. E nós devemos assumir essa postura de dizer assim, tudo bem, se ensinam que é assim, o que eu entendo não é assim, e as coisas vão ser dessa forma. A gente precisa pagar o preço para que a próxima geração tenha relacionamento com Deus. E no seu caso, pastor, ainda há uma exigência maior, porque além de pai, tem ovelhas, né? Jovens, adolescentes e crianças. Por muito tempo, antes da pandemia, a psicologia, a psiquiatria, ela era vista como algo averso, né? Tinha lugares no qual não aceitava, né, se formar psicologia. E hoje a gente vê, por conta justamente de almas fragmentadas, a necessidade de cuidar de mentes e de almas. E eu percebo, pastor, que nós cristãos temos que ter a responsabilidade de nos, como que eu posso falar, de nos especializar mais, conhecer mais em livros, justamente para cuidar. Porque quando a Eglis fala sobre a criança, hoje ela tem 2 anos, daqui 10, mas a gente também veio de uma infância difícil. Sim. Mas por causa da proteção da nossa alma, somos adultos, né, conscientes, sãos, não fragilizados. Agora, e essa adolescente de hoje, de 15 anos, daqui 10 anos? Qual adulto ela seria? É como o senhor falou, é forte e vai fazendo essa sequência, né? Então, poderíamos falar que se não nos posicionar, se nós não nos posicionar, podemos ainda aumentar ainda mais o índice de suicídio. Claro, com certeza, sim. É o que eu falo, né? Se você não tiver... Eu brinco com minha esposa, que eu falo assim... Eu amo meu filho, mas eu não vou privá-lo de passar por aquilo que ele precisa passar. Porque às vezes é a dor que potencializa o talento. As frustrações, né, pastor? As frustrações que potencializam o talento. A superproteção, ela é prejudicial. De forma pedagógica, Deus, em toda a sua presciência, onipotência, Ele não nos priva da dor. Não. Nem Jesus foi privado da dor. Porque a dor, ela é um agente para moldar o caráter e para nos fazer entender o propósito. A minha esposa sabe a maneira como eu educo meu filho. Eu me preocupo, mas eu entendo que se eu fizer o que precisa ser feito, não vai dar errado. Porque se ele for processado, na medida que precisa... Tem uma frase que diz que pé de galinha não mata os pintinhos. Então isso é uma verdade. Então a galinha, ela coloca ali o pé, traz o pintinho para perto, por quê? Porque ela sabe que em volta tem o gavião. Então se eu privar o meu filho da dor, o mundo não vai ter misericórdia dele. O diabo não vai ter misericórdia dele. Então é melhor ele passar pelo processo na mão de Deus e na minha mão de pai, que vou amá-lo como um filho, do que ele passar pela dor do mundo que não tem misericórdia. Então às vezes é isso, às vezes o filho quer uma coisa, o pai, vou dar porque, né, eu não tive um pai que fez isso por mim, então eu vou fazer. Mas talvez se você tivesse, você não seria quem você é. Aí você fala, não, eu não tive isso, então eu não quero que meu filho passe pelo aquilo que eu passei. Mas foi pelo que você passou que você se tornou. Sim. É claro que nós não somos masoquistas e queremos que nosso filho sofra por sofrer. Mas a gente precisa entender que a dor, a frustração, a perda, ela faz parte do processo do desenvolvimento do caráter. Porque Deus, ele aplica isso em nós. E quem é melhor educador do que Deus? Se Deus usa essa mesma pedagogia para nos ensinar, por que a gente às vezes priva os nossos filhos? Não, vamos colocar ele dentro de uma caixinha, né? Vamos proteger demais. Vamos privar o nosso filho de ouvir não.
né? Se o próprio Deus diz não para nós, por que nós não podemos dizer não para os nossos filhos? Então, às vezes tem coisas que... Meu filho, ele tem 2 anos. Eu quero que ele tenha uma Ferrari? Quero. Eu quero que ele tenha agora? Não. Então, eu vou dizer para ele, não, agora. Não quer dizer que eu estou dizendo não pro destino dele, porque lá na frente ele pode ter. Mas agora, ele não tem capacidade alguma de ter. Então, às vezes a gente diz sim, porque nós queremos, não, vamos agradar. Mas aí você está antecipando coisas que podem destruir teu filho, destruir tua família. E assim também é na nossa vida, né? Deus, como nosso Pai, quantos nãos nós já recebemos? Nossa, são inúmeros. Acho que é mais não do que sim, porque Ele está nos educando. E como o Senhor recebeu tantos nãos na sua vida? Olha, eu sou uma pessoa que na minha oração com Deus, eu não sou de ficar pedindo muita coisa, porque eu tenho uma coisa comigo, assim, minha, né? Que eu falo assim, Deus, Ele sabe o que eu preciso, né? Então, Ele sabe o que precisa me dar. Mas tem coisas que eu queria muito. E eu, em oração, fui insistente, porque também aquilo que eu quero muito, eu insisto. E o Senhor falou não para mim, para muitas coisas. Muitos projetos que eu fiz que deram errados. E que eu orei, consagrei, apresentei, iniciei. Não foi por falta de iniciativa, não foi por falta de estratégia, mas não aconteceu. E eu entendi aquilo como um não de Deus. Só que, na medida que o tempo foi passando, eu comecei a enxergar que o não era o que me trazia para o sim. O que deu errado me revelava o próximo passo para aquilo que daria certo. Então foram as coisas que Deus foi frustrando ao longo da minha jornada que foi me colocando no caminho que Ele queria. Então nada do que Deus vai fazer comigo ou com você vai ser para te afastar dele. Ele sempre faz algo para te trazer para perto, para o centro da vontade dele. E quando nós chegamos no centro da vontade dele, a gente começa a entender coisas que nós não entendíamos lá atrás. E a gente fala, Deus, obrigado. Obrigado, porque se desse certo, talvez eu não estaria aqui onde eu estou agora. Então eu entendo que agora é muito melhor do que antes. Só que a gente só tem essa visão quando a gente é frustrado, quando a gente chora, quando a gente ora, mas por que Deus? Estava tudo certo, os planos estavam aí. E a gente às vezes vê gente passando na nossa frente, né? Não, Senhor, passou na minha frente, né? Furou a fila. Por que não comigo? Deus falou, com você é diferente. Com ele é de uma forma, com você é diferente. Então, não é porque Deus deu para ele agora que ele vai dar para mim agora, né? Ele sabe, ele nos conhece por dentro e por fora. Então, eu agradeço, sim, pelos nãos que Deus me deu, pelas frustrações que eu vivi e pelos projetos que não deram certo. Porque foi o que não deu certo que me levou àquilo que está dando certo. Pastor Alex, e por conta de todas essas situações, teve algum momento que você falou assim, eu vou parar? Como que você permaneceu? Eu tava falando. Tipo assim, eu vou parar agora. E como que é permanecer? Como que você fez para permanecer diante de todas essas dificuldades, de tantas lutas, tantos nãos, tantas portas fechadas, né? Eu digo que viver o chamado de Deus é todo dia orando, dizendo, Senhor, eu vou parar. Quem fala assim, não, eu nunca pensei em parar, você nunca viveu o chamado integralmente. Você viveu parcialmente ou você achou que viveu o chamado. Porque viver o chamado de Deus é todo dia dizer assim, Senhor, eu vou parar. Eu não aguento, não tá dando. E eu já tive muitos momentos assim de oração, de falar para o Senhor, acho que não dá, que eu não vou conseguir. Tamanho era o peso, a pressão que eu estava passando naquele momento. Mas todas as vezes que eu chegava a esse momento de, dentro de mim, eu ter a convicção de que eu não conseguiria mais avançar, é aquele momento da exaustão, né? Você fica exausto. Cansaço. E aí o que eu vejo? Uma graça de Deus. Amém. A graça de Deus, ela nos envolve exatamente quando chegamos no limite. A graça de Deus nos capacita exatamente quando não nos sentimos capacitados. A graça de Deus, ela se manifesta nos fortalecendo quando nos sentimos enfraquecidos. Então eu digo sempre para as pessoas, eu estou aqui não é porque eu sou bom, não é porque eu sou mais forte do que você, não é porque eu me sinto mais capaz do que você, porque há poucos minutos atrás eu queria parar. Eu estou aqui é porque todas as vezes que eu quis parar, Deus manifestou a graça que me fez continuar. Então não é de mim, eu não consigo enxergar nada em mim
que me trouxe, né, até aqui. Eu só consigo enxergar a graça. Porque em mim, em algum momento faltou. Em vários momentos faltou. Em mim, em vários momentos, eu sentia o desejo de parar. Mas todas as vezes que eu falava, acabou, esgotou, eu sentia que a graça era acionada. Trazendo um grande renovo. Para me fazer continuar. E como é que eu vejo essa graça sendo acionada? É suportando coisas que eu achava que eu não suportaria, fazendo coisas que eu achava que eu não faria, como, por exemplo, às vezes você passa por uma situação que alguém te fere e você fala, não consigo perdoar essa pessoa. De fato, você está sendo verdadeiro. Você não consegue perdoar. Você é cheio de problemas mesmo, você não consegue, você tem mágoas. Aí, de repente, o Espírito fala, não, você não consegue, mas a minha graça vai te capacitar. E aí você perdoa. Aí você fala assim, mas eu achava que eu não iria conseguir. De fato, por você não ia conseguir. Mas com a graça, você consegue. Então eu vejo isso tudo, graça de Deus. Amém, pastor. Pastor, eu fiz algumas perguntas aqui. E uma delas é assim. O que mais tem falado hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo com o Senhor? O que mais Jesus tem falado com você nesse tempo? Olha, eu tenho vivido alguns momentos muito impactantes de oração com Deus. Eu achava durante muito tempo que eu sabia orar, mas eu acho que nos últimos meses eu comecei a viver uma coisa... E não é aquela oração que nós estamos acostumados a fazer, que a gente aprende a fazer. É orações assim, de às vezes estar dentro do avião e começar a orar e começar a sentir a presença do Espírito Santo. Vindo pra cá, eu comecei a chorar dentro do voo e a mulher que tava do meu lado, ela perguntou assim, você tá bem? Você tá passando mal? Eu falei assim, não, eu tô bem, tá tranquilo, eu só tô aqui no momento de reflexão, né? Porque às vezes a pessoa não entende, mas eu tava no momento de oração e às vezes eu sempre pensava assim comigo, eu acho que para Deus ele me ouvir e a minha oração ser bem entendida, eu tenho que ficar 2 horas orando, né? E hoje eu tenho vivido momentos de impactos com o Espírito Santo em 10, 15 minutos de oração. E eu vivi uma experiência há um tempo atrás no monte, quando eu fui orar. Eu sei que tem muita gente que não ora no monte, que não é muita cultura, mas eu sou desses aí que ora. Amém, então, glória a Deus. Se você não gosta, isso é um problema seu. Eu gosto, deixa eu ir no meu monte orar. Porque vigílias, talvez alguém vai falar os assim, vai orar no montes. monte, me deixa no meu monte orar. Então eu fui no monte orar. E quando eu fui orar, eu não estava conseguindo orar. E eu falei, eu não estou conseguindo orar. O que está acontecendo? E aí eu orei a Deus. Orei para que Deus me ajudasse a orar. Para que o Espírito me ajudasse a orar. E talvez isso seja algo que a gente não aciona. Eu vivi essa experiência muito profunda. Isso revolucionou a minha vida de oração. Porque no momento em que eu pedi ao Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a falar as palavras que eu preciso falar para Deus. Porque o Senhor me conhece, o Senhor está dentro de mim, o Senhor sabe, mas coloca as palavras exatas na minha boca. E aí eu comecei a orar. E na medida que eu fui orando, eu já não orava mais em português. Eu já estava orando em línguas estranhas. Glória. E aquilo foi me enchendo, e eu sinto a graça de Deus aqui, Amém. lembrando Glória a disso. Deus. Porque aquilo foi me enchendo de uma maneira que, quando eu percebi, eu já tinha passado horas ali, eu já estava em lágrimas. E aquilo Deus falou para mim. Hoje, as pessoas precisam acionar isso. Orar. E às vezes, quando eu estou ministrando na igreja, eu falo, vamos orar, ore por alguém. E peça para que o Espírito coloque uma palavra na sua boca de oração. Porque talvez isso seja o principal motivo que nos fará viver um avivamento. Quando nós começarmos a orar no Espírito. A Bíblia nos manda orar no Espírito. É orar debaixo daquilo que o Espírito Santo está colocando em você. O que ele está fazendo fluir no seu espírito. Quando o Espírito começa a se conectar ao seu espírito, e aí a oração ela surge de dentro de você. Não é a oração de palavras mecânicas ou repetitivas. Então, eu acho que para esse tempo, Deus está nos despertando para isso. Vamos orar no Espírito. Pedir para que o Espírito venha acionar em você maneiras como você pode orar. Para que Ele coloque palavras na sua boca de oração. Pela tua casa,
pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu ministério, pela tua igreja, pela tua comunidade, pelo teu bairro, pela tua vizinhança. Às vezes a gente pensa assim, não, nós não temos motivos para orar. Nós temos muitos motivos para orar. O problema é que às vezes nós estamos tomados por tantas coisas, ou até mesmo pela religiosidade, que a gente não entende isso, que nós devemos buscar no Espírito o que nós precisamos orar. E isso tem revolucionado muito a minha vida de oração. Talvez isso é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito sobre mim. Ultimamente Deus tem falado muito comigo também sobre isso. Eu tenho uma experiência que eu vivi há uns 3 meses atrás. Meu filho ficou doente, deu uma crise, deu convulsões por causa de febre. E numa luta que eu não entendia. Foram 3 meses assim que foi um vendaval. E ele dando convulsão, no momento que eu consegui pôr ele no colo do meu esposo, eu fui pro banheiro. Lá eu fiz uma oração de exatos 1 minuto. 1 minuto. Eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo? Senhor, me revela, me mostra, me ajuda, porque eu não tô aguentando mais. Eu não vou conseguir, eu não vou suportar. Isso foi de manhã, ele melhorou, medicou, levei pra casa e fui pra um evento que eu faço parte, que é o MADEC, foi o lançamento da MADEC. Deus me respondeu naquela noite. Eu não precisei de uma oração de 30 minutos. Foi uma oração dentro de um banheiro. Tudo que eu perguntei, Deus me respondeu na íntegra. Filha, é isso, isso, isso. É porque eu vou fazer aquilo. E por isso, vivendo essa experiência, eu entendi cada vez mais que a oração, ela é algo que tem que ser verdadeira. Porque muitas das vezes nós oramos querendo impressionar Deus. E Deus não é impressionado por palavras bonitas. Sim. Ele é impressionado pela verdade que existe em nós, né? E tudo isso tem provocado dentro de mim algo chamado avivamento. Para o Senhor hoje, o que nós precisamos para viver a plenitude do avivamento? Porque eu não sei o Senhor, eu quero ser uma provocadora do avivamento. Eu não quero ser uma espectadora. Sim. Eu falo, Deus, eu quero provocar, eu quero ser uma das pessoas que vai passar em revista aí no Senhor, no céu, e falar, Deus, aqui ó, combati o bom combate, acabei a carreira, eu ajudei a provocar o avivamento no meu país, na minha cidade. Sim. Isso é maravilhoso. E o avivamento, ele precisa, de fato, ser experimentado. Não como um tema de um congresso, ou de uma festa, ou de um grande movimento, mas como uma consciência de algo que está aí. De algo que Deus quer. E talvez o caminho para isso é a gente voltar a orar da forma como você falou, em verdade. Não uma oração mecânica do fariseu, né? Mas a oração do publicano. A oração daquele que ora em verdade. E a oração, ela precisa ser novamente a expressão da nossa adoração a Deus. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Por isso que eu digo, a oração precisa ser uma expressão da nossa adoração a Deus. E nós precisamos orar em espírito e em verdade. É as duas coisas que Jesus disse, em espírito e em verdade. A expressão da nossa adoração. E não é só cantar, é adorar de verdade, é se prostrar, se quebrantar diante do Senhor. Precisa ser em espírito. Só o Espírito vai te fazer entender isso, em verdade, porque não pode ter hipocrisia, não pode ter, tem que ser sincero, tem que ser sincera. Deus, ele espera de você uma expressão de verdade. Então isso provoca um avivamento. Eu não acredito que um ambiente influenciado por uma adoração verdadeira não manifeste a presença de Deus. É verdade. Não, a gente pode preparar a melhor estrutura, isso é bom. Mas se não tiver uma expressão verdadeira de adoração, o ambiente não será influenciado pelo avivamento. Perceba que o ambiente onde tem uma expressão genuína, verdadeira de adoração, olha os milagres que acontecem, olha as curas que acontecem. E o resultado é exatamente na mudança na sociedade, no impacto. Né? A pessoa fala, não, fui pro congresso e pulamos, e gritamos, e aplaudimos.
E o impacto disso depois? Depois disso, o que você fez? Não, pastor, eu me conscientizei, eu entendi que eu preciso pregar Jesus para os meus amigos, eu entendi que eu preciso restaurar minha família, eu entendi que o nosso país hoje está envolvido em rastros de corrupção e que eu posso fazer alguma coisa. Às vezes a gente pensa que vou pregar num grande congresso, mas às vezes é uma mãe que se conscientiza em educar seu filho, um pai que se conscientiza em restaurar sua família. Isso é expressão de avivamento, isso vai impactar na sociedade. E aí os números vão dizer, olha, a violência nesse bairro diminuiu, a prostituição nesse lugar diminuiu, a miséria diminuiu, a pedofilia diminuiu. Esses são reflexos de um avivamento que é provocado por uma igreja que adora o Pai em espírito e em verdade. Pastor, Satanás, sabendo da força que tem, a oração em espírito e em verdade, o senhor vê também que é se limitar do mover do Espírito Santo dentro de alguns lugares, de orar em línguas, porque hoje já não se pode em muitos lugares. Então, assim, o senhor vê isso como uma arma de Satanás para fechar a boca da igreja, para não alcançar o que Deus tem para fazer? Com certeza, o diabo ele milita contra a igreja, né? Eu não sei o que aconteceu, que meio que gourmetizaram o diabo, né? Verdade. Virou até série, né? Virou. Lúcifer virou até série aí. Não, vamos deixar o diabo bonzinho. O diabo é mau, ele é destruidor, né? E a gente pensa que o diabo é nosso amigo, que ele quer nosso bem, que ele não tá... Não, vamos deixar os crentes aí. Não, todo tempo ele tá criando maneiras, mecanismos de poder nos paralisar. E talvez, eu vou dizer aqui, né? Pelo que eu considero a arma mais usada por Satanás, é uma arma simples chamada distração. Como tem? A palavra distração, ela vem da palavra distraction, e era um modelo de tortura, onde você pegava o indivíduo, amarrava os seus membros, né, os braços e as pernas, a cavalos, né? E os cavalos corriam para lados opostos e ele era desmembrado naquele momento. Daí vem a origem da palavra distração. É quando a tua atenção está em vários lugares ao mesmo tempo. E o diabo consegue te roubar de Deus, te roubar da presença. E é uma arma sutil. Você já percebeu quantas vezes nós dizemos assim, nós não temos tempo para orar, eu gostaria de orar mais. Dentro de você existe um desejo de orar, mas por que você não ora? Porque a sua mente está minada de distrações. Você criou tantos atalhos de distrações na tua mente que automaticamente, mesmo você sabendo que você precisa orar, que você precisa buscar, que você precisa ler a Bíblia, a sua mente é acionada naquele momento para dizer, não, mas hoje eu tenho muita coisa para fazer. Você pode fazer, só que você passa às vezes horas no celular, às vezes respondendo pessoas que nem deveriam ser respondidas, às vezes vendo vídeos, passa a hora vendo vídeo fofinho. Esses dias eu tava rolando o feed e fiquei assim, teve uma hora que eu me agoniei, eu falei, mas por que eu tô fazendo isso? E eu não paro de fazer isso. Como Satanás nos prendeu nas cadeias das distrações. Isso é um fato hoje na nossa sociedade. A gente não consegue mais se desvencilhar do celular. A gente não consegue sentar mais numa mesa de amigos para conversar sem pegar o celular. Meio que se tornou parte do nosso corpo. E é a distração. Eu falo que até mais. É uma distração. Então, o que nós precisamos voltar a ter? Atenção. Tensão. Tensão é você colocar energia em um único lugar. Para a nossa vida espiritual. Porque senão a gente vai ser vencido. E essa é uma arma que o diabo usa, literalmente, para poder nos afastar, né? E se ele distrai, talvez o que vai prejudicar a obra do diabo é a igreja. Então ele fala assim, não, sabe como é que eu vou lutar contra vocês? Distraindo vocês, porque aí vocês não vão prestar atenção em mim e eu vou roubar famílias, destruir casamentos, né? Vou provocar tanta coisa ruim. E aí pode até entrar o que a gente estava falando, onde hoje não se há manifestação demoníaca dentro da igreja, porque ele já não precisa se vencilhar, ele não precisa se expor tanto. Com muito menos ele toma a atenção de todos e manipula todos e faz, distraindo e levando para um outro lugar. Quando Paulo escreveu dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele escreveu isso de forma intencional. Sim. Porque às vezes a gente está lutando com o inimigo errado. Pastor Alex, você tem ministrado em tantos lugares, tem ido em tantos, né, lugares diferentes. As pessoas estão se preparando para esse novo tempo? Como que você tem visto isso?
Claro que diante daquilo que você falou agora, a gente vê que a distração, ela está nos roubando de Deus, né? E como que você tem chegado nesses lugares e como que você tem percebido o povo de Deus hoje, nos lugares que você está ministrando? Eu vejo assim, muita igreja, eles se preparam para sempre um movimento, sempre a próxima festa, sempre o próximo congresso, sempre o próximo evento. E parece que nós marcamos na nossa agenda os dias em que Deus vai se manifestar. Isso. Talvez o que eu acho, né, que falte, e eu não falo isso com arrogância ou prepotência porque eu me sinto melhor do que ninguém. Falo isso como um problema que eu sinto, que eu também vivencio isso. É a falta da espontaneidade. De Deus falar assim, é hoje que eu quero fazer e nós estamos prontos para quando Ele vem, né, agora, nesse momento. Porque às vezes nós queremos colocar o Espírito Santo dentro da nossa agenda e da nossa programação, né? Dentro de uma caixa. E às vezes não. A gente viveu um período de pandemia onde tudo se frustrou. Quem tinha agenda, quem tinha montado uma organização, no momento de pandemia, ali, meio que desmantelou tudo, né? A pandemia mostrou exatamente a nossa insuficiência. O quanto nós somos frágeis, o quanto as nossas estruturas são frágeis. Naquele momento eu vi muitas igrejas fechadas, grandes templos fechados, e naquele momento já não existia mais grandes igrejas, mas todas as grandes igrejas se tornaram pequenas igrejas. E os crentes tiveram que buscar Deus dentro das suas casas. E aí o que eu vejo, às vezes a gente não entende isso. E não estou falando que nós não devemos nos programar, Sim. né, ter calendários, isso é extremamente importante para a organização. Mas isso não pode matar aquilo que o Espírito Santo quer fazer, que Ele quer realizar, né? Às vezes a gente fica muito preso a um protocolo e o Espírito Santo está dizendo, eu quero fazer agora. Não, Espírito Santo, espera. Amanhã, no fechamento do congresso, vai ser maravilhoso. O Espírito Santo, não. Eu quero fazer hoje. Agora, nesse exato momento. Não, Espírito Santo. Eu acho que O culto acabou, não é o teu tempo tem que estar sujeito ao meu tempo. E aí é onde é o problema. E eu tenho enxergado isso de forma muito sutil em alguns lugares, né? As pessoas falam, não, pastor, nós queremos viver algo muito sobrenatural esta noite. Eu falo, esta noite, e se for agora, né? Dentro de um ambiente informal, Sim. às vezes numa mesa, numa conversa, às vezes você jantando com a sua família. Esses dias vivemos uma experiência dentro de casa. A esposa botou almoço para mim e eu fui sentar com meu filho. Nós começamos a comer e Deus veio. Deus sentou na mesa conosco. Deus não marcou nada na agenda, não tinha congresso, não tinha foto, mas tinha o que Deus estava procurando. Tinha presença, né? Tinha o que Deus estava procurando, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei lá. Sim. Isso talvez seja algo que precise voltar. Essa espontaneidade dos crentes que contavam a experiência. Pastor, terminamos o culto terminou aqui na igreja, mas continuou lá em casa, né? E lá não tinha um pregador famoso, não tinha um cantor famoso, mas a presença de Jesus estava lá. Eu sinto falta um pouco disso, mas eu acredito que nós estamos aqui e nós somos responsáveis pela geração que nós representamos. Sim. Então eu me sinto também responsável por esse momento que nós estamos vivendo. E às vezes a gente fica esperando, talvez eu vou ter a oportunidade de mudar isso através de um grande congresso, de uma grande festa. Às vezes não. Na maneira ali com meu filho e com a minha esposa, eu já vou começando a vivenciar isso, né? Então eu acredito que é assim. Eu estou aqui em estado de graça, né, pastor, com o alimento que está sendo colocado aqui nessa mesa. Eu não sei o que Deus tem preparado para nós, quem são os próximos convidados, mas eu já estou aqui munida de uma grande gratidão de ver quão Deus é presente na sua vida. Amém. Como eu sou grata a Deus por ter o privilégio de estar nessa mesa e estar te ouvindo e receber tanto da parte do Senhor. Pastor, quem são essas evidências na sua vida? Quais são as mesas que o Senhor sentou, que o Senhor parou e falou, Senhor, estou aqui mesmo. É mesmo esse lugar, esse homem, essa mulher. Quem são essas referências? Olha, eu tive muitas referências que são conhecidas e referências que não são conhecidas. Anônimas. A minha maior referência hoje é meu pastor. Eu digo que a primeira vez que eu vi ele pregar, eu falei, não, eu tenho que vir aprender com ele. Foi algo tão desafiador para mim,
que eu fechei a minha agenda de pregação. Falei, não vou mais atender a agenda de pregação. E fiquei 1 ano sentado ouvindo ele. E aquilo foi muito revolucionário para mim. Revolucionou minha vida espiritual. Tem uma marca muito grande, meu pastor apóstolo Cão Roberto. Gerou marcas muito profundas no meu ministério. Tem as pessoas que nós admiramos, né? Que a gente vê de longe. Eu lembro que na época eu admirava muito o pastor Marco Feliciano. E pelos DVDs, né? Que a gente assistia de pregações. E eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de vê-lo pregar, eu fui no culto vê-lo pregar, ele não foi. Pastor Marco não foi. Vou cortar essa parte e mandar pra ele. Manda pra ele, mas Roberto. vai ser bênção. Por quê? Porque ele não foi. Foi na Missão Mundial Graça e Paz, o Bispo Paulo Moura. E o bispo estava lá e tinha muita gente, uma multidão, muitos pastores, muitos pregadores de suspensório. E aí o bispo olhou para mim e falou assim, você que vai pregar no lugar dele. Uau, Meu Deus. Tá no YouTube eu isso. eu vi. O Responsabilidade. menino que, Aí ele me colocou para pregar no lugar do pastor E Marcos. você tinha quantos anos, né? Eu tinha 11 para 12 anos. Meu Deus. Que responsabilidade. E aí eu falei, meu Deus, e aí preguei. Mas aí o pastor Marcos ia pregar de manhã e à noite. Ele não conseguiu de manhã, mas à noite ele foi. Aí à noite eu fui ver ele. Não, tem que ver. Aí o bispo, não, esse menino aí que te substituiu. Aí ele foi, me deu um abraço. E tipo assim, eu tremi, né? Falei assim, eu assistia só pelo DVD, mas agora eu consigo ver. Foram pessoas que marcaram, assim, pastor Gilmar Santos. Pastor Gilmar Santos é daqui, né? E eu via os DVDs dele de cura e milagre. E o que aconteceu comigo também foi mais ou menos isso. Eu já tinha visto o pastor Gilmar Santos ministrar em uma vigília. Enquanto ele estava pregando, eu vi uma mulher paralítica levantar, sem ele pôr a mão, sem ele orar. A mulher começou a levantar. Amém. Aí eu falei aquilo, eu falei, meu Deus, que unção é? Eu quero também. Eu falei, eu quero isso. Aí o pastor Gilmar ia pregar numa vigília, no Sapopemba, eu lembro o bairro até hoje, longe de onde eu estava. Falei, eu vou para lá porque ele vai pôr a mão sobre mim e eu quero receber essa unção. Chegou lá, o pastor Gilmar não foi. De novo. Aí o organizador da vigília olhou para mim e falou assim, você vai pregar no lugar do pastor Gilmar Santos. Aí preguei no lugar do pastor Gilmar Santos. Aí eu falei assim, aonde tá aqui os doentes e os enfermos? Aí faça uma fila aqui. Falei, se Deus usou o pastor Gilmar, eu vou usar. Comecei a orar e Deus começou a curar. Eu falei, então Deus tá me usando, então. Então aquilo foi um momento também de definição para mim. Então foram homens que eu conheci, que marcaram muito a minha vida, assim, que eu sentei. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, né? Para além das pessoas anônimas, que não tem nome, que eu sentei na mesa e que eu vi uma graça de Deus, um poder de Deus. São pessoas assim marcantes assim na nossa vida. Glória a Deus. Eu vi um vídeo, esse do Feliciano eu também vi, mas eu vi um interessante. O senhor estava na África e nas cruzadas antigas, isso tinha muito disso, as pessoas chegavam em cadeira de rodas, e num dos vídeos que eu assisti, como aconteceu com aquele paralítico quando Jesus estava pregando ali na casa de Zebedeu, se não me engano. Ele tinha pessoas deitadas na maca, descendo num estádio. E aí eu fico pensando, munido de autoridade, muita ousadia, porque se vê o dedo aqui, você já fala, meu Deus do céu, é comigo que elas vão querer. E o senhor é uma criança, né? Então, assim, o senhor tem saudade dessas cruzadas, desses moveres que era como era antigamente? Tenho, e eu faço cruzadas ainda hoje, né? A gente tem as cruzadas na África. Agosto, se Deus quiser, a gente está indo novamente. Fizemos uma cruzada ano passado e também foi muito marcado por cura, por libertação. Essa minha viagem na África foi muito marcante porque quem me convidou foi o presidente, né? A primeira-dama e o presidente, e o Fundo Luini. Então eu fui através do governo angolano e eles realizaram aquela cruzada com uma divulgação de 3 dias. E muita gente foi curada porque foi transmitida ao vivo para a TV do país. E eu recebia testemunhos de gente sendo curados dentro de casa. Teve uma mulher que ela veio no Brasil me conhecer, que ela estava há muito tempo tentando engravidar, tinha vindo no Brasil fazer tratamento e não conseguia. E aí no momento que eu estava pregando e comecei a orar, ela colocou a mão no ventre e ela falou, igual a mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela falou assim, eu acredito que Deus está usando esse rapaz, esse menino, e eu vou engravidar. E aí ela veio
pro Brasil apresentar o filho dela, que ela ganhou, que foi resultado dessa oração. Eu vejo assim, na África se faz muitas cruzadas, no Brasil já teve um tempo onde se fazia muitas cruzadas. E a cruzada é exatamente o impacto que a igreja gera fora do templo, né? Fora do ambiente ali, igreja. E eu acredito que se a gente voltar a fazer esses movimentos, a gente vai voltar a ver. Porque eu acredito assim, quando a igreja se disponibiliza para fazer tal coisa de forma intencional, Deus libera um poder específico para que aquilo se realize. Porque eu vejo que os milagres que Deus opera nas cruzadas, as curas, é como um sinal para marcar aqueles que acreditam e para impactar aqueles que ainda não receberam Jesus. Porque o resultado tem sido em muitas almas ganhas, né? Nós ganhamos lá 300 almas para Jesus. Eu tenho ainda o sonho de fazer ainda uma cruzada para 1 milhão de pessoas. Eu não sei onde é que isso vai ser, de que maneira vai ser, mas é o meu sonho. Se você falar com essa maior, é igual as cruzadas que são feitas na África para 1 milhão de pessoas, com impacto social também, porque a gente fez um trabalho social muito forte. Então, acho que isso precisa voltar no Brasil. Lá na África tem muito, que precisa voltar a acontecer. Então, pronto, nós já temos um projeto Centelha Cruzada. Vamos participar. Eu falei para ela. elas. Não desacredite daquilo que vocês podem fazer. Não. As mulheres movimentam o mundo, cara. Nós vamos fazer uma cruzada. E eu falei para elas, pastor, eu falei, pode preparar os passaportes de vocês, porque o Senhor vai nos levar em grandes lugares, em muitas nações. Já estão com o passaporte já? Eu ainda não. Essa semana eu Meu Deus. Amor. Eu já dei. Os maridos agora já tá assim, ó. Vai ficar assim. Eu já falei pra ele. Eu falei pra ele domingo. Falei, amor, Deus me deu uma palavra. Vamos nos preparar. Segunda-feira, falei, amor, marca na receita pra gente tirar o nosso passaporte. Faz isso, isso e isso. Porque quando a gente der o passo, o Senhor coloca o chão. Eu acredito. Se vocês estiverem dispostos, agosto eu estou na Angola, se vocês quiserem. Em nome de Jesus. Pra cruzada. Glória a Deus. Creio que Deus vai dar um projeto muito bom. Tem dado um projeto muito bom. Pastor, é um sentimento só meu, mas quando você recebe, igual a Tati gosta de liberar palavras, quando você recebe uma palavra, aí você dá uma olhada pra você e fala, meu Deus, quais são os caminhos que o Senhor vai me colocar até chegar lá? Porque eu não vejo nada disso. Aí dá aquele friozinho na barriga. Eu sempre falo pra minha irmã, eu falo assim, quando Deus usa um profeta, um homem de Deus, pra liberar uma palavra, eu pego a minha barba e coloco de molho, porque eu analiso a palavra que foi liberada e olho pra minha vida. E se eu estou muito longe daquilo, eu sei que Ele vai fazer caminhar, porque a palavra dele não volta vazia e nem se frustra. O senhor já teve essa sensação quando recebeu uma palavra liberada de um homem de Deus? Sim. E olhou pra você e falou, e agora? Sim, muito, porque quando eu comecei a pregar, eu não tinha, minha mãe trabalhava como doméstica, ela recebia muito pouco, né? Então mal dava pra mim, pro meu irmão, e meu pai não dava nada pra gente. E ela me via pregar, eu não tinha terno, né? Não tinha condição de comprar um terno. Ainda mais naquela época não tinha muito terno de criança, e os que tinha era muito caro. Sapato também na mesma medida, então eu falei assim, comecei a pregar, a gente ia pra igreja de chinelo, de uma calça jeans ali, uma camiseta, a gente usava muito isso. Mas quando você ia pregar, o único calçado que eu tinha era uma chuteira velha que eu tinha. Eu falei, vou calçar isso aqui e vou. Chegava nas igrejas, o pessoal falava, mas esse aí que é o pregador que chegou pra pregar, e olhava assim de cima e embaixo, a roupa no meio não condizia. Primeiro o tamanho, né? Já é uma criança. Vamos esperar um pastor grande, né? Um pregador grande. Depois a roupa, já não ajudava. E aí alguém chegava e falava assim, não, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te soprar, você vai ser uma referência para muitos jovens. Eu olhava para a minha realidade e falava assim, como, né? E aí talvez seja algo que aconteça com todo mundo. Quando Deus libera uma palavra dentro do ambiente que nós estamos inseridos, a palavra às vezes não cabe dentro do ambiente. A palavra é maior do que o ambiente. Sim. E aí te faz duvidar na medida de você, às vezes, tentar entender quais são os meios que Deus vai usar para fazer cumprir aquilo que Ele falou. E aí é o problema, que a gente faz cálculo.
Deus não faz cálculo. A palavra de Deus rompe com o ambiente. Quando Deus libera uma palavra no ambiente, não é para a palavra se moldar o ambiente, é para a palavra quebrar com o ambiente, romper com o ambiente, despedaçar com o ambiente. Então, se você fica fazendo cálculos para tentar colocar a palavra que Deus disse dentro do ambiente que você está inserido, você não vai conseguir. A palavra não veio para esse propósito. A palavra veio para romper com o ambiente que você está inserido. Então, a gente vai tentar entender os caminhos que Deus vai usar, e Deus vai dizer assim, não vai vir por aí. Às vezes a gente pensa que a nossa provisão vai vir de um grande mesa, às vezes vai vir de uma viúva, e Deus vai falar, é isso aí que eu tenho para você, o caminho é esse, não tente entender a maneira que eu vou usar, como Maria. O anjo disse, você vai ficar grávida. Ela falou, mas de que forma? De que maneira? Se eu não conheço ainda nenhum homem. E esse é o nosso problema, a gente quer entender, achar o cálculo, achar a forma, achar o caminho. Aí Deus disse, não, é sobrenatural. Se é sobrenatural, de forma natural nós vamos conseguir entender. Então eu vivi muito isso. Diz, né? É como o Senhor diz. Nós queremos entender tudo que Deus diz pra gente, né? Deus entrega uma palavra e a gente fica querendo captar. Como? Que dia? Que horas? Eu não estou pronta. E aí Jesus vem e fala, não precisa do quando, no dia, deixa que eu preparo tudo, né? Quando o Senhor iniciou, foi muito cedo, né? O Senhor não via nada disso, dessa expectativa de crescer, do quando e como seria, igual você acabou de dizer. Mas a minha pergunta é assim, todas as palavras que foram feitas para o Senhor, o Senhor achou que você chegaria tão longe? Eu uma vez estava conversando com um pastor e ele disse para mim assim, tudo que eu vivi em Deus eu planejei assim, né? Eu identifiquei, eu fui o contrário, pastor. Tudo que eu vivi em Deus não estava nada no meu plano assim, de vida. Porque eu sou o primeiro pastor da minha família. Minha família não tem histórico de pastores, né? Porque geralmente quando você tem um pai pastor, né, um pregador, você vai ali, praticamente você tem meio que um caminho aberto, né? Sim. Eu não tinha nenhum caminho assim aberto, além de uma mãe que orava ali, que buscava Deus, né? E depois, posteriormente, se tornou ali dirigente do círculo de oração. Mas eu não me via fazendo o que eu faço hoje. Quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, não tinha nenhuma pretensão. Eu não via multidões, eu não via pregação, eu não via púlpito, né? Eu comecei a pregar, eu nem sabia sobre a agenda. Tipo assim, você pode sair pregando, atendendo a agenda. Eu comecei a pregar na minha igreja local, porque eu pedi oportunidade para o meu pastor, porque eu queria falar algo que estava queimando no meu coração. E daquele dia que eu tive aquela oportunidade, eu entendi, eu falei, eu nasci para isso, para falar de Jesus para as pessoas. Mas eu não pensei naquele momento, olha, eu vou viajar, eu nem pensava que poderia viver dessa forma. E Deus foi falando na medida do tempo, olha, eu vou te levar para tal lugar, você vai chegar em tal lugar, vou te levar para São Paulo. Eu nasci em Feira de Santana, Bahia, e Deus é uma profeta, vou te levar para São Paulo, e lá vai ser algo que Deus vai fazer em você, para o seu ministério. E eu ficava, mas como? Aí chegou o dia, Deus me levou para São Paulo, chegamos lá em São Paulo, como é que a gente faz? Deus diz, eu vou prover alguém para cuidar de vocês. Aí apareceu alguém para cuidar. Então, tudo que Deus falou para mim, eu não enxergava. Então, Ele sempre foi revelando o próximo passo. Então, quando eu parei ali de pregar, de atender a agenda, eu fiquei ali 5, 6 anos sem atender a agenda, por uma direção de Deus. Deus falou, olha, você vai parar. Eu estava numa conferência em Londres, veio aquelas irmãs, né, cheias da oração, aquelas irmãs que ninguém dá nada, mas é cheia da presença de Deus. E ela falou assim, Deus vai te parar. Deus vai te esconder. Porque se Deus não te esconder, Ele vai te perder. E eu estava ali com 20 para 21 anos, e eu estava num momento tão crítico, assim, no sentido emocional. Estava muito mal, emocionalmente, triste emocionalmente, frustrado emocionalmente. E ali foi uma resposta de Deus. Porque talvez se eu continuasse, aquela frustração, aquela tristeza ia aumentar. Eu ministrava, às vezes ia pro quarto do hotel descansar e sentia muita tristeza. Eu falava, eu não vejo sentido no que eu estou fazendo, né? Porque a gente sabe que a itinerância cobra muito desse preço. E aquilo estava me fazendo mal. E aí Deus usou ela para falar, se eu não te esconder, você vai se perder. Eu recebi essa palavra, depois de um tempo fui pregar em Paba, e Deus usou um profeta para falar as mesmas coisas. Daqui a um tempo eu vou te esconder.
Porque se eu não te esconder, você vai se perder. E chegou um momento que Deus me escondeu. E eu entendi esse momento. Falei com a minha esposa, nós estávamos casados, 1 ano de casado. Falei, olha, eu vou parar e vou sentar para ouvir. E aí, meu pastor me abraçou. E aí eu fiquei todos esses anos sem atender a agenda. Comecei o trabalho pastoral, visita em casa, viver realmente integralmente o ministério. E aí vem os frutos disso, o resultado disso, as coisas que vêm como fruto daquilo que você está trabalhando. E eu falei assim, eu nunca mais vou voltar para esse negócio de pregar, de atender a agenda, não, aqui tá bom demais, Senhor. Aí Deus leva um profeta na minha igreja não convida pregador de fora. Leva um profeta lá e falou assim, você acha que você vai ficar escondido aí? Deus te escondeu, mas chegou o momento de Deus te trazer de volta. Ele falou com essas palavras, você não vai ser um pastor auxiliar, eu te chamei para as nações. No momento eu rejeitei a profecia dentro de mim, que eu falei, eu não quero isso, estou bem aqui, esse negócio de profetizar para as nações. Ele falou, para saber que Deus está falando contigo, tua esposa, vocês estão tentando engravidar há muitos anos, vocês não conseguem, dentro de 1 ano ela vai ficar grávida de um menino. Uau. Kênia, assim vive o Senhor. Glória a Deus. Em 1 ano a minha esposa ficou grávida. A gente não fez nem chá revelação, porque a gente já sabia que era um menino. Então foi um sinal de Deus. Eu tô te trazendo de volta. E eu volto, tem o quê? 2, 3 anos. Que eu voltei a atender a agenda novamente. E a primeiro lugar que Deus me levou foi para Angola. A primeira agenda que eu atendi foi em Angola, numa conferência de missões. Eu fui para lá, eu até falei pro pastor, acho que eu não tenho muito mais cacuete de pregador. Só tem pregador aqui. Eu nem sei, porque a conferência de avivamento, eu nem tenho mais o trejeito de pregador. Eu ministrei, terminamos de ministração, fomos pro lugar onde a gente ia comer. Veio um profeta e falou assim, Deus está dizendo que Ele está te soprando para as nações. Ele te chamou como um profeta para as nações. Glória a Deus. Então eu não estou fazendo aqui hoje algo que tipo assim, eu desenhei e falei, não, eu quero isso. Eu estou fazendo debaixo de uma direção do Senhor. Porque Deus sempre me fala o próximo passo. Deus diz assim, agora você vai fazer isso. Por isso que eu nunca enxerguei isso. Tipo, eu estou enxergando tudo que eu vou viver na minha vida. É claro, a gente tem sonhos, aspirações. Sim. Mas tudo que eu vivo é fruto da orientação que Deus deu pro próximo passo que eu vou tomar. Então eu não sei como é que vai ser daqui a 1 ano, se eu vou estar fazendo a cruzada para 1 milhão de pessoas, ou se eu... Não sei, eu só sei que eu estou vivendo um direcionamento de Deus. Pastor Alex, você falou que ouviu a voz do Senhor quando você precisava cuidar de você emocionalmente. E muitos de nós, às vezes, a gente não sabe quando parar. E você fala muito sobre isso, você prega muito sobre libertação, sobre a cura da alma. E assim, como que a gente pode discernir isso? Ainda bem que você conseguiu discernir isso, mas muitos homens e mulheres a gente vê que eles se perdem porque eles não conseguem discernir o que é emocional e o que é espiritual. E como a gente consegue fazer isso? A gente tem um espírito, alma e um corpo, né? E a nossa alma, assim como o nosso corpo, ela adoece. Adoece em função das frustrações, das tristezas. Deus, quando Ele quer falar algo com você, Ele fala claramente. Principalmente quando é algo que serve como um alerta para a sua queda. Às vezes é que nós não queremos, porque nós queremos que Deus fale apenas aquilo que nós queremos, e não aquilo que Deus quer falar. Então Deus identificou problemas em mim que precisavam ser tratados. Porque tem um problema sério com a gente, né? Que a gente tá na frente, na linha de frente, a gente acha que é forte. A gente acha que é super-homem, que é super-mulher. E também em função do que as pessoas, às vezes, por enxergar a gente vendo um problema, as pessoas começam a menosprezar, né? Não, era um homem de Deus, mas... né? Mas... E a gente tem medo desse mais das pessoas. Isso mesmo. A gente tem medo do que as pessoas podem pensar ao nosso respeito. E a gente se coloca nessa posição de que não, eu sou bom, eu sou forte, eu sou super crente. Então, Deus identificou em mim um problema que precisava naquele momento ser tratado, né? E Deus usou os seus instrumentos para diagnosticar isso de forma clara, né? Você está doente. E se você não tratar isso, né? Eu tô te falando, se você não tratar isso, não me obedecer, você vai morrer. E eu não sei onde eu estaria agora, nesse momento, se eu não me submetesse àquilo que Deus queria que eu fizesse, né? E exatamente isso. Tem muitos pastores hoje que têm isso. Mas às vezes eles não param porque eles têm medo da exposição,
do que as pessoas podem pensar. Só que assim, se você ficar presa ao que as pessoas pensam sobre você, você vai morrer de qualquer jeito. Então você vai ter que tomar uma decisão. Obedece ao Senhor, entende que você tem um problema que precisa ser tratado, ou você continua abraçado ao teu ego e você paga o preço. Paga pra ver o que vai acontecer. E eu já vi essa história e não é boa. As pessoas têm medo de serem deixadas de lado, né? Uhum. De paralisar. E eu escutei de uma pessoa essa semana que falou assim, mas você não pode falar isso, porque como que eu vou ficar ministerialmente? Uhum. Falei, mas você precisa cuidar de você, porque senão você vai morrer de qualquer forma. Exatamente. E as pessoas não sabem Você parar, fica muito né? preocupada assim, o meu De ser ministério. esquecida. O meu Isso. ministério. Às vezes o ministério é tipo assim, o que as pessoas vão pensar, o púlpito, ou não vão me convidar mais para pregar. Eu tava tão adoecido que eu falei, mano, eu não tô nem aí se vão me convidar pra pregar. Eu tô doente, eu preciso ser curado disso. Isso. E aí tem gente que fala, e a igreja? Meu amigo, se você não cuidar, a igreja também, você vai cair, você vai ficar doente e a igreja vai ficar com quem? Então acho que tem que ter esse equilíbrio, né? E as pessoas também precisam ter misericórdia também, né? Hoje eu fico enojado, assim, de verdade. Eu não consigo conceber, talvez, não sei, como é que o crente fica feliz com a queda do outro? Como é que a queda do meu irmão se torna Forte isso, manchete? Como é que nossa alma não sangra, não chora, Não entristece. não entristece? É tanto caso que chega, eu não sigo, eu bloqueio páginas, Ih, tá certo. porque eu lembro que umas semanas atrás, alguém mandou pra mim, né, de um pastor que aconteceu uma situação. Sim. Eu chorei. Eu não conseguia comer a comida que estava no meu prato. Eu chorei. Porque eu não tô sendo complacente com o erro de ninguém. Mas eu não consigo ficar feliz com isso. Com alguém que é chamado por Deus e que cai e que a gente fica feliz. Eu não tô falando de pessoas que se apostatam Sim. da fé. Sim. Eu tô falando de gente que errou, que caiu e que a queda dessa pessoa é uma influência muito grande. E tem gente que aplaude. Não, eu sabia. Tá vendo? A gente dizendo, é Deus revelando. Sim. Amigo, isso é triste. Muito. E ainda mais triste que esses mesmos que apontam, que se alegram, não teve o discernimento, a sensibilidade de perceber que aquela pessoa estava doente há um bom tempo. Para chegar ao ponto dela não conseguir mais segurar aquilo que estava pulsando na carne dela, e ao ponto de se expor, cair, porque não é bom para ela. Ela também sofre com isso. Então, assim, como ter um olho, assim, como ter uma sensibilidade, como dar mais lugar ao Senhor para a gente poder prestar atenção que, Kenny, agora é hora de parar um pouquinho. Você está muito acelerada, vai mais para sua casa, para o seu secreto. Qual é o direcionamento que o senhor daria? Olha, eu converso com a minha esposa e eu sempre digo para ela o seguinte: o momento que eu achar que eu sou muito forte vai ser o momento que o inimigo vai me derrubar. Eu preciso enxergar as minhas fragilidades. Porque quando eu enxergo as minhas fragilidades, eu acesso a misericórdia e a graça de Deus. Eu falo para ela, eu posso cometer muitos erros e excessos. Posso e estou sujeito a isso. Mas eu quero passar minha vida lutando para me acertar com Deus. E isso acontece quando a gente enxerga quão frágil nós somos, né? Às vezes, assim, as pessoas ficam muito ligadas ao comportamento moral, né? Aquilo que é muito visível, isso. né? Tipo, adultério. Mas às vezes a pessoa é fofoqueira. Ninguém fala nada. Você já percebeu mesmo, isso? Verdade. Que às vezes um fofoqueiro causa mais prejuízo para a igreja do que alguém que caiu no adultério. Com Já certeza. percebeu? Só que ninguém fala disso. E às vezes a gente comete esses erros. Esses dias eu tava conversando com a amiga e aí, do nada começamos a falar de alguém. Mas tipo assim, foi algo que... E aí eu parei e falei assim, eu tô pecando. Porque eu tô falando de alguém. Isso é fofoca. Falei, tá vendo como a gente peca? Às vezes a gente nem percebe. Isso vai se tornando práticas pequenas. E essas práticas pequenas vão se tornando hábitos. E aí, de repente a gente não percebe mais isso. O que a gente precisa fazer? Tá cercado de pessoas que falem a verdade na nossa cara. Diz assim, rapaz, eu acho que isso aí você precisa Melhorar. E eu tenho pessoas que fazem isso. Algumas pessoas dizem assim, mano, você congrega... Eu sou batista, né?
que me veio pregar falando assim, você não parece batista não. Não parece. Pentecostal E da meu rajada pastor, de ele não fogo. tem conexão nenhuma com esse estilo Sim. do meu ministério, né? Tanto que a nossa igreja, talvez eu seja o único pastor itinerante. Nossa igreja é muito local, é uma igreja muito reservada, né? E alguém pergunta, por que você congrega lá, né? Você poderia congregar numa outra igreja? Assim, eu falo assim, porque eu preciso ter alguém que me confronta. Sim. Se eu tiver alguém que... Bajula. que tipo assim, é uma Só zona passa a mão muito na cabeça, confortável né? pra mim, eu preciso ter um pastor que fala assim, tudo bem, você tá atendendo a agenda, mas você tá tomando cuidado com a simonia? Não, pastor, eu tô tomando cuidado com a simonia. Não, você tá atendendo muita agenda, 30 dias, né, atendendo a agenda. E a ceia? Você tá tomando ceia? Você tá Servir a igreja visitando as local, né? pessoas? Eu preciso ter alguém assim, que vai na contramão daquilo que eu tô indo. No sentido assim, né, filosófico. Para dizer assim, olha, cuidado. Vai com calma. Porque se tem alguém que, eu tô num ambiente muito confortável pra mim, não tem um pastor que olha e fala assim, porque senão a gente vai. E a gente vai tendo resultado, a gente, vai nadando de braçada. E aí, às vezes, alguém precisa de alguém que puxa um pouco. Vem cá. Que é assim que a vida funciona. E o senhor se vê essa pessoa na vida dos que te cercam, dos seus amigos, o senhor é aquela que traz o confronto, mesmo que isso dá um desconforto na amizade, o senhor vai lá e... Confronto. Eu confronto. Certo. Assim, do jeito que eu tô falando aqui, bem calmo. Bem suave. Mas confronto. Eu acho que era mais medo quando Ô, ele Lu, tá essa suavidade. bem suave, viu, Lu? Bem suave, né, A pastor? Kenny é bem assim, tá? Aqui é suave. Nossa, a Kenny é Bem suave. Ela bate e assopra. É verdade. Não, eu confronto e também dou liberdade. Os meus amigos, é que assim, a gente tem pessoas que convivem, né, no nosso ciclo, tem colegas ali, mas tem amigos, a amizade Íntimos, é né? muito íntimo, né? E eu tenho amigos que me confrontam, assim, tem um amigo meu que eu ligo pra ele, e ele me ouve, assim, às vezes, e eu falo, e ele sempre tem uma palavra que, olha, é assim, assim, assim. O meu próprio pastor, às vezes ele fala, vamos tomar um café. E a gente fica tensionado de conversar com o pastor, né? Eu fico muito feliz, porque eu vejo um momento de eu jogar tudo pra fora. Tem um dia que eu liguei pra ele e falei, eu tô cheio de medo, Deus falou uns negócios aí comigo, e eu tô com receio, o que isso vai causar. Ele falou, meu filho, calma, Deus não falou, fica calmo, põe o pé no chão, né? Eu falei, não, eu chamo ele de paizão, não, paizão, e essas agendas aí, eu não tava pronto pra isso, eu tava aqui na igreja, Deus não falou, fica calmo. Mas e o que as pessoas vão pensar? Não, ninguém vai pensar nada, não, Deus tá. E ele me trouxe os pés no chão, então a gente tem que ter pessoas que nos confrontam, né? Eu tenho, e eu também confronto algumas pessoas mais próximas a mim, eu falo, olha, acho que isso aqui não é legal, sempre com amor, né? Sim. A melhor coisa que tem é ter pastores que nos amam, que são pastores. Nós temos pastores assim, que nos confrontam, que nos impulsionam. Nós estamos aqui debaixo deles. Eles nos abençoaram, estão acompanhando de perto. E quando precisa, não é assim, menina, volta para trás, senta, vamos aprender. Deus nos presenteia com esse tipo de pessoa. Infelizmente, nem todo mundo tem esse presente de Deus, porque tem pessoas que não se deixam ser pastoreados também, né? Então, tem as duas vias, né? Pastor, eu quero agora, assim, te agradecer. Eu que agradeço. Por esse momento tão lindo que foi esse podcast. Deus falou muito comigo, eu aprendi muito. Glória a Deus. Esse não vai ser o primeiro, vai vir outros. Muitos projetos, quando né? você estiver Eu tô aqui em preparado aí, Goiânia, tô preparado. pastor, nós temos muitas Mesmo, coisas que nós nossa, precisamos muitas. aprender com o Senhor, porque o Senhor é Glória um a homem de Deus. Glória a Deus. Nós vemos no Senhor o Espírito Santo, alguém que se Glória a Deus. deixa ser usado. Se deixa E continue conduzir. desse jeito, porque Amém. o Senhor vai te levar em outras nações, Amém. outros carimbos naquele Glória a passaporte, Deus, Senhor. Amém, outros Senhor. presidentes que o Senhor vai alcançar e várias vidas. Amém. Porque o Senhor é Sim, meu Deus. uma centelha, um instrumento que Amém, Deus Jesus. vai levar para transbordar Sim, sobre meu aqueles Deus. lugares É verdade, o Jesus. avivamento. As Derrama pessoas mesmo, serão Senhor. salvas, serão curadas, Levanta mesmo, paralíticos Jesus, vão novo andar, tempo. cegos vão ver, surdos vão ouvir, cânceres vão ser curados, porque Amém, Deus Senhor. tem uma promessa sobre a sua vida. Amém. E aquele Amém. que prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir na vida do Senhor. Amém. Amém. Aí eu gostaria que o Senhor deixasse uma palavra final para nós. Amém. Tem coisas que
a gente vive em Deus que serve como um testemunho diante dos tempos difíceis que nós enfrentamos. Porque é um memorial que Deus cria na nossa alma. Para todas as vezes que a gente passar por um deserto, a gente vai acessar esse memorial, e a gente vai se lembrar do que Deus fez. Isso vai gerar esperança na nossa alma de que Ele tem poder de fazer de novo. E Ele pode fazer de novo. O que eu vivo hoje, porque quando eu me tornei muito conhecido na mídia, eu tinha 13 anos, 14 anos. E teve gente que agora falou assim, você é a sombra daquilo que você foi. E nunca mais você vai ser o que você era de novo. Tem gente que dizia assim, você perdeu a unção, você não é mais aquele rapaz. E quem convive comigo sabe o quanto eu levo a sério, o quanto eu vivo isso de verdade. O quanto o meu ministério eu me entrego integralmente. Fiquei 5 anos pastoreando integralmente. Hoje eu estou itinerante integralmente. E não é integralmente no sentido de ser remunerado, mas de se entregar completamente. E Deus sempre me fazia lembrar do que Ele fez, porque da onde Ele me tirou para onde Ele me colocou, se não for a mão dele, eu não sei, eu não consigo te explicar. A única explicação que eu posso dar para vocês é que foi a mão de Deus e não vejo outra. Foi a mão de Deus. E Deus sempre me faz lembrar disso e dizer assim, eu vou fazer novamente. Amém. E não é para minha glória, porque Ele quer fazer. E se Ele quer fazer, quem sou eu para dizer que Ele não vai? Se Ele me escolheu para isso, eu tô aqui para servir. E eu vejo, né, que Deus tem reservado um tempo onde Ele vai levantar pessoas sinceras na obra dEle. Amém. Pessoas que têm uma visão para além do que é convencional, para além do que é comum. Pessoas que enxerguem em tudo que essas pessoas forem fazer, elas vão enxergar o impacto que elas vão provocar na vida de outras pessoas. Nosso maior sonho é ser instrumento nas mãos de Deus. Eu falo que não existe lugar melhor no mundo do que aos pés de Cristo. É lá que eu sou completa, é lá que eu sou feliz, é lá que está o meu mestre, o meu amigo. Então, assim, a centelha nada mais é tentar levar para as pessoas a vontade de conhecer esse Cristo, que é tudo. Eu não tenho palavra, acho que tudo, acho que mais define. Ele é a plenitude de tudo. Então, assim, obrigada, pastor. Amém. Eu chorando, né? Deus abençoe o Deus é Senhor bom. grandemente. Eu acho que não poderia ter fechado de forma melhor do que Amém. sentir a presença do nosso Pai. Amém. E que aonde você esteja, você possa Amém. sentir Sim, o Deus. toque do Senhor na sua verdade. vida. Seja curado, seja transformado, seja liberto. Em nome de Jesus. Você é abençoado. Você vai vencer. Não desista. Se posicione, porque o Senhor tem propósito na sua vida. Até mais, até o próximo podcast. Deus abençoe vocês. Tchau. Nós conversamos bem.